Olá pessoal, o assunto a ser estudado hoje é potenciação. Potenciação começa a ser visto no sexto ano, está presente no oitavo, no nono ano também, no ensino médio, cai no Enem, cai em concurso, então é um assunto importante. Vamos nos ater agora à definição. Definição de potenciação. Aqui nós temos aqui a base elevado a um expoente. O expoente é o número menor logo acima no canto direito da base. O A pode ser representado por qualquer número. Por isso que a gente coloca a letra A. Pode ser X, enfim. Mas quer dizer, qualquer número elevado a um outro número. Certo? Olha só. A elevado a N significa A vezes A vezes A vezes A N vezes. O expoente, ou seja, esse número aqui, ó, vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Vou colocar um desafio aqui para começar. Perguntando aí, qual a resposta correta para 2 elevado a 3? Letra A, 5. Letra B, 6. Letra C, 7. Letra D, 8. Quem respondeu a letra D acertou. Porque aqui eu tenho 2 elevado a 3. Significa 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes esse 2 aqui, 8. Certo? 2 elevado a 3, então é igual a 8. Vou pedir para que vocês façam aí esses exemplos. Pausa o vídeo, faz e logo em seguida eu vou corrigir. Certinho? Fizeram? Então vamos à correção. Esse eu já fiz, né? Mas vamos repetir. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Porque o expoente está me dizendo que vai ser multiplicado a base 3 vezes. 2 elevado a 3 pode ser chamado 2 ao cubo. Significa 2 vezes 2 vezes 2. Igual a 8. Vou dar uma caneta aqui. 3 elevado a 2 significa que eu vou multiplicar o 3 duas vezes. 3 vezes 3. Igual a 9. Então, expoente 2 me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base. 3 vezes 3 igual a 9. Agora aqui tem um número negativo. Entre parênteses. Então, nesse caso, eu vou multiplicar o menos 5 por menos 5 duas vezes. Porque o expoente é 2. Então, eu multiplico menos 5 vezes menos 5 duas vezes. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Esse caso aqui é diferente. O menos está fora do parênteses. Aliás, nem tem parênteses. Então, eu repito o menos e faço aqui a potência normalmente. 5 elevado a 2, 25. Que é 5 vezes 5, 25. Então, a resposta de menos 5 elevado a 2 fora do parênteses é menos 25. E quando o menos está dentro do parênteses, aí... vamos continuar agora com algumas particularidades da potenciação. Temos aqui A elevado a 1. Todo número elevado a 1 na potenciação é igual a ele mesmo. Então, A elevado a 1 é A. Mas, se fosse 3 elevado a 1, seria 3. É isso que quer dizer. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essa é a particularidade, a propriedade da potenciação. Agora, A elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Se fosse 10 elevado a 0, seria 1. E se fosse menos 10 elevado a 0, seria 1 também. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1, positivo. Por último, aqui eu tenho um número elevado a um número negativo. A elevado a menos 1.
todo número elevado a um número negativo é igual ao seu inverso. Qual é o inverso de A? Vocês imaginam que A tem um A e tem um 1 aqui embaixo. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, A dividido por 1 é o inverso de A elevado a menos 1 é igual a esse 1 vai para cima e o A vai para baixo. Então, vai ficar 1 sobre A. Tudo isso elevado a 1. Como 1 elevado a 1 é 1, então vai ficar 1. A elevado a 1. A elevado a 1. Vou colocar alguns itens aqui para vocês praticarem. Pausa o vídeo, copie esses itens, tentem fazer, não importa se estão acertando ou errando. Tentem fazer. Depois que vocês tentarem fazer, despause o vídeo que eu vou colocar a correção. Vamos lá, conseguiram? Então é assim. Como esse aqui a gente já viu um parecido, então menos 2 elevado a 3, eu repito menos 2 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui é o seguinte. Quando o número é pequeno, a gente costuma ensinar assim, menos com menos, mais. Então, mais 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Porque menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. Mas eu costumo ensinar da seguinte forma. Como o 3 é um número pequeno, mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 15, menos 2 elevado vamos colocar, menos 2 elevado a 9, que já é um número grande. Você vai ficar fazendo menos com menos, mais, menos com menos, mais. 9 vezes? Não. Então, a forma de decorar mais rápido é a seguinte. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar resulta em um número negativo. Então, todo número negativo elevado a um expoente ímpar resulta em um número negativo. Agora, veja esse exemplo aqui, ó. Menos 3 elevado a 2. Então, eu tenho menos 3 multiplicado por menos 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, aqui já aplica a seguinte regra. Como o número é pequeno, a gente pode até fazer menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Mas se eu colocasse, por exemplo, 10, 3 elevado a 10, ia ficar fazendo um jogo de sinais com número, muitas vezes pode levar ao erro. Então, decora a seguinte regra. Todo número negativo elevado a um expoente par resulta em um número positivo. Todo número negativo elevado a um expoente par resulta em um número positivo. É o contrário do anterior. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar resulta em um número negativo. Agora, dentro das propriedades aqui, ó. 5 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 5 elevado a 1 é igual a 5. Menos 5 elevado a 1, só que o menos aqui, ó, está fora do parênteses. Então, vai ficar menos 5. É o próprio número. 6 elevado a 0. Tá, aqui já é outra regra. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 6 elevado a 0 é igual a 1. Aqui, pessoal, eu vou colocar um parênteses. Eu quis colocar esse exemplo aqui. Menos 6 elevado a 0 também é igual a 1. Ué, mas 6 elevado a 0 é igual a 1 e menos 6 elevado a 0 é igual a 1? Sim. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui cai dentro da seguinte regra. Isso aqui eu vou colocar uma demonstração só para entender, mas não precisa... bom, isso aqui é só para vocês entenderem por que menos 6 elevado a 0 é igual a 1. Ó, na divisão de fração, de potências, pode entender também, eu tenho, na divisão de potências de mesma base, ou seja, que a base é menos 6 e menos 6, essa é a base. Todos eles estão elevados a 1. Então, a regra da divisão que vocês vão ver na sequência, diz o seguinte, toda divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes.
Então, o que eu tenho aqui? 6 elevado a 1 menos 1. Então, quer dizer, menos 6 elevado a 1 menos 1 está 6 elevado a 0. 1 menos 1, 0. E 6, quer dizer, menos 6 dividido por menos 6, um número dividido por ele mesmo dá 1? Dá 1. Então, menos 6 elevado a 0 é igual a 1. Essa é a demonstração. Vou colocar alguns exercícios aqui. Vou fazer uma explicação antes de colocar a lista de exercícios. É muito importante vocês praticarem os exercícios, porque é com eles que vocês vão fixar o conteúdo visto, ou seja, a teoria sendo apresentada aqui. Vocês veem a teoria e ficar só em assistir a aula, isso não vai levar vocês a internalizar a habilidade de resolver as questões. Então, o que internaliza, ou seja, o que traz o aprendizado é a prática de exercícios. A lista de exercícios vou passar logo em seguida, mas primeiro vou passar esses últimos exemplos, onde tem frações elevadas aqui, que pode suscitar alguma dúvida ainda que vocês tenham. Frações elevadas a expoente. Vamos lá. Menos 4/5 elevado a 0. Então, a regra que você tem que decorar é o seguinte: todo número elevado a 0 é igual a 1. Não importa que número seja, se é uma fração, se é um número natural, um número inteiro, não importa. Aqui nós temos aqui, ó, menos 5/8 elevado a 1. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu repito, menos 5/8. Essa é a resposta. Certo? Agora, eu coloquei o menos aqui, ó. Então, eu tenho 5/8 elevado a menos 1. Nesse caso, o menos 1 vai me dizer que eu quero o inverso desse número. Qual é o inverso? O número que está em cima vai para baixo, o número que está embaixo vai para cima. Então, a resposta é, ou seja, 5/8 elevado a menos 1 é igual a 8/5. Beleza? Coloquei esse exemplo aqui só para fixar perto disso. Agora, vamos fazer esse daqui, ó. Eu tenho meio elevado a menos 3. Então, o que eu vou fazer? Esse menos significa que eu vou inverter isso aqui. Então, qual é o inverso de meio? É 2. 2 sobre 1, tanto faz. 2 sobre 1 é 2, eu posso botar direto, posso botar 2. Mas eu vou fazer assim, passo a passo. Só que é 3 vezes. Então, 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Resposta final, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 8 dividido por 1 é 8. Então, a resposta final é 8. Esse último exemplo aqui. Bom, 3 meios elevado a menos 2. Então, esse negativo aqui no expoente vai me dizer que eu quero o inverso desse número. Então, qual é o inverso de 3 meios? 2 terços. O número que está em cima vai para baixo, o número que está embaixo vai para cima. Só que é 2 terços vezes quanto? Vezes 2 terços de novo, porque é elevado a 2, então ele é vezes ele 2 vezes. Quando eu tenho aqui, ó, uma fração multiplicada por outra fração, tem aquela regrinha que diz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Repito a barra de fração. 3 vezes 3, 9. Essa é a resposta final D. 3 meios elevado a menos 2. Tem uma listinha aqui que eu vou colocar aqui próximo ao vídeo. Ela está com a resposta, mas eu peço para que vocês copiem a questão e depois consulte se acertou a resposta, tá certo? Pausa o vídeo aí. Continuando, questão 2, pausa o vídeo, copia a pergunta e depois confere a resposta. Vamos para a questão 3. Pausa o vídeo. Depois confere a resposta. Questão 4. E a última questão. Como as demais questões, pausa o vídeo,
copie as questões no caderno, resolva e depois volte ao vídeo e confira as respostas.